Pesca probatória. Este é o motivo pelo qual Alexandre de Moraes vai pagar caro, e muito caro. Não entendeu não? Eu vou te explicar. Hoje vamos falar de um tema gravíssimo que afeta diretamente a democracia brasileira. A atuação descontrolada do Supremo Tribunal Federal, especialmente nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que parece ter esquecido o que diz a nossa consagrada Constituição Federal e transformado o STF num tribunal político, rasgando o devido processo legal e perseguindo adversários como se fosse o dono do Brasil. Vou trazer fatos concretos, legislações que estão sendo ignoradas e um exemplo recente que escancara toda essa loucura: o arquivamento do inquérito absurdo da importunação da baleia contra o presidente Jair Bolsonaro. Vamos começar com a boa notícia. O Ministério Público Federal arquivou o inquérito policial que investigava Bolsonaro pelo suposto crime de importunação de cetáceos. Sim, o famoso caso da baleia. Para quem não lembra, em 2023, viralizou um vídeo de Bolsonaro em um jet ski se aproximando de uma baleia no litoral de São Paulo. Daí alguém decidiu que isso era crime ambiental e abriu um inquérito. A procuradora da República, responsável pelo caso, acolheu integralmente os argumentos da defesa, que mostrou o óbvio: não havia nada ali com relevância jurídica. Era só mais uma tentativa de usar a máquina estatal para criar um circo político contra Bolsonaro. O MPF reconheceu o absurdo e mandou arquivar. Ponto para sensatez, certo? Mas esse caso é só o ponto do iceberg. O que me deixa indignado é que esse inquérito ridículo é só um exemplo de como o STF, sob o comando de Alexandre de Moraes, tem agido nos últimos anos. Vamos aos fatos. O caso da baleia não é o único que foi arquivado por falta de provas ou por ser uma aberração jurídica. Lembram do caso do cartão de vacina? A Polícia Federal indiciou Bolsonaro por suposta fraude, baseada apenas na delação de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Mas o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu também o arquivamento do dia 27 de março de 2025, porque não havia provas além da palavra do delator. E o que diz a lei? O artigo 395, inciso 3º do Código de Processo Penal é claro: uma denúncia não pode ser recebida se for manifestamente inepta ou sem justa causa. Sem provas materiais é lixo jurídico. Moraes arquivou, mas não sem antes usar esse inquérito como pretexto para uma prática ilegal, a chamada pesca probatória. O mesmo aconteceu também com o caso das joias sauditas. A PF investigou se Bolsonaro teria se apropriado de presentes dados por autoridades estrangeiras. Novamente, o MPF não viu elementos suficientes para a denúncia e o caso foi arquivado. Mas aqui entra o pulo do gato. Durante essas investigações, Alexandre de Moraes autorizou buscas, apreensões e prisões que serviram de base para outros inquéritos, como o da suposta tentativa de golpe de Estado. Isso tem nome: Fishing Expedition, ou pesca probatória, uma prática proibida no Brasil. O artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, garante que provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis. Pegar um caso sem fundamento, fuçar a vida das pessoas e depois usar isso para abrir novas acusações é um ataque frontal ao devido processo legal, que está no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Agora vamos ao ápice dessa loucura: o indiciamento de 37 pessoas, incluindo Bolsonaro, por crimes como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Esse inquérito, que nasceu dessa pesca probatória, é um show de horrores. A PF entregou um relatório de mais de 800 páginas ao STF em novembro de 2024 e Moraes
como relator, encaminhou a PGR. Em fevereiro de 2025, a PGR denunciou Bolsonaro e outros 33 e a primeira turma do STF o tornou réu. Mas cadê as provas concretas? A base disso tudo é a delação de Mauro Cid, que foi feita sob pressão, com ele preso e a família na mira do STF. O artigo 4º da Lei nº 12.850 de 2013, que regula a delação premiada, exige que as informações sejam corroboradas por provas independentes. Só a palavra do delator não basta. Mas o que Moraes faz? Ele ignora isso. Prende sem denúncia formal, ajusta depoimentos e transforma o STF num palco de perseguição política. O STF foi criado para ser o guardião da Constituição, como diz o artigo 102 da Constituição Federal. Sua missão é proteger os direitos fundamentais e não virá um tribunal de exceção para acertar contas com quem pensa diferente. Mas com Alexandre de Moraes, o que vemos é um ministro que acumula os papéis de vítima, investigador, juiz e carrasco. Isso fere o princípio da imparcialidade prevista no artigo 5º, inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Quando o juiz é parte interessada, como no caso em que Moraes foi alvo de supostas ameaças, ele não pode julgar. Isso é básico. E tem mais. A Lei de Abuso de Autoridade, número 13.869 de 2019, no artigo 9º, pune quem decreta prisão ou medida cautelar sem fundamentação legal. Quantas vezes vimos isso acontecer? Essa turma do STF, liderada por Moraes, esqueceu sua missão constitucional e virou um superpoder político. Eles decidem quem fala, quem cala, quem fica preso, tudo sem respeitar o contraditório e a ampla defesa. Tudo garantido no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. O caso da baleia, o cartão da vacina e as joias mostram que, quando a investigação não tem pernas, ela é arquivada. Mas e o inquérito do suposto golpe? Esse vai prosseguir, mesmo sendo uma coxa de retalho jurídica, porque serve a uma narrativa política. É um recado claro. Se você for contra o sistema, nós te pegamos, nem que seja com acusações vazias. Pessoal, o Brasil não pode aceitar isso calado. A democracia não sobrevive quando o judiciário, no caso STF, vira arma de perseguição. A defesa de Bolsonaro agiu certo ao dizer que vai lutar para separar questões jurídicas de questões políticas. E nós, cidadãos, temos que cobrar o mesmo. O STF precisa voltar às origens, respeitar a Constituição e parar de rasgar o devido processo legal. E sabe o que faz a diferença nisso tudo? A sua mobilização nas redes sociais. Foi graças à pressão popular nas redes sociais que patriotas como Débora Rodrigues, presa injustamente por sujar uma estátua com batom, e Jaime Junques, com seu diagnóstico de câncer e por ter sofrido infarto agudo no miocárdio, conseguiram ir para a prisão domiciliar. A voz do povo nas redes está mostrando que não vamos nos calar diante desses abusos. Então, pessoal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, isso é muito importante, e vamos juntos nos manifestar contra estes absurdos do STF.